Deus ficou feliz em estar convosco essa noite. E que bom que vocês me chamaram de novo. Eu estava com saudade. Aleluia. Como a Jaqueline disse, é sempre muito bom estar com vocês. Eu estou bem quebradinha hoje. Ontem eu tive 3 igrejas. Dia de terça-feira, gente, muito chique, né? 3 igrejas ontem. E hoje, gente, vocês sabiam que eu já preguei de tarde? E de manhã, 5 da manhã, nós temos oração na nossa igreja, de 5 a 6, todas as quartas e sexta-feira. E eu, mas o pastor Jorge não perde uma oração. Só perco quando estou viajando. E Deus nos concedeu a graça. De tarde eu estava pregando para a Angélica. Agora eu estou aqui. Eu vou falar para vocês. Eu não sei se eu tenho muito para dar, não. Não. Mas eu creio que o Papai do Céu vai falar conosco. Você crê? Eu quero orar a Deus por estar com vocês nessa noite. Agradecer o meu pastor, nossos amigos, né? E é muito gostoso que a gente está sempre relembrando, né? Anos e anos que passou. E é muito bom saber que até aqui tem nos ajudado, Senhor. É bom ver vocês aqui, adorando ao Senhor, pastoreando. E eu sou muito grata a Deus. Eu fico assim, meio preocupada, que eu acho que eu estou envelhecendo muito rápido. Sim, mas eu estou feliz que eu ainda estou bonita. Por quê? Eu me sinto, fazer o quê? Porque, irmãos, Deus tem nos dado tantos filhos na fé, pastores presidente, né? Aí a gente chega assim e fica todo bobo, né, Jorge? É muito bom. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, capítulos 17. Creio que Papai do Céu vai falar conosco através da sua palavra. Divide até o óculos. Divide até o óculos. Diz assim a palavra de Deus. Quem achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. 1 Samuel capítulo 17, apenas o 39. Diz assim: E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Diga comigo: não posso andar com isso. Não posso andar com isso. Não posso andar com isso. Amém. Podemos assentar, irmãos. Nós estamos em um culto à Viva Jovem, né? A Viva Jovem. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muito tempo que eu não prego para jovem. Aí eu falei assim, gente, não era para ser uma dessas meninas que casa, né? Mas, né? Graças a Deus, né? E eu sou uma pessoa que eu nunca rejeitei a oportunidade na minha vida. Eu poderia ter falado assim, chama as meninas, que eu vou com elas. Mas eu não sei rejeitar a oportunidade, eu não aprendi, graças a Deus por isso. Então eu quero relembrar que tem muito tempo mesmo que eu não prego para jovens. A palavra de Deus, aqui no livro de 1 Samuel capítulo 39, está falando a respeito de um jovem. Oi? 17, versículos 39. E eu tenho um problema, vou falar para vocês. Quando eu estou muito cansada, eu esqueço as coisas. E hoje ainda vem comigo uma pessoa. Pensa numa pessoa que está sempre falando me interrompendo, falando, é assim, né? Mas tá bom. Vamos lá, estou feliz porque ele está aqui. Ele me surpreendeu porque ele estava muito cansado. Quando eu cheguei, eu levei Midian comigo e Jamile. Aí as duas não aguentaram, estão dormindo. E Jaqueline me revezou, né? Mãe, eu vou com a senhora. E eu pensei que ele não vinha. Aí agora, na hora que eu tô quase nele brincando comigo, falando de Uber, aí eu pensei que ele não vinha mesmo, porque dava até pra gente vir a pé. Mas de repente ele se arrumou e veio. E me alegrou, tá? Aí imagina eu alegre, né? Mas eu vou fazer vocês rirem, não, vou ficar sério. Aí o que acontece? Estamos falando de um jovem chamado Davi. E é interessante que a gente vai falar
dá para falar bastante sobre Davi, que a história dele é muito longa e tem vários momentos da vida de Davi. Só que é interessante que o momento que eu quero começar a falar sobre Davi, vai falar nele lá nos pastos, pastoreando as ovelhas de seu pai. Nós não estamos falando de um Davi que foi para a faculdade, nós não estamos falando de um Davi que já é filho de rei, um Davi assim que tem uma herança boa para receber, mas começa dizendo que ele era um simples pastor de ovelha. E quando fala que ele está lá no pasto pastoreando as ovelhas do seu pai, parece que não tem muito a dizer. Porque lá no pasto, quem é que está vendo Davi? Quem é que está fazendo uma selfie lá, quem tirando uma foto, filmando momentos de Davi? Só que mesmo ninguém estando filmando os momentos de Davi, ele estava passando por momentos. Ele estava vivendo momentos. Trabalhando, pastoreando as ovelhas. Isso quer dizer, um rapaz que estava carregando uma grande responsabilidade. Pastorear as ovelhas do pai tinha que dar conta. Pastorear as ovelhas do pai tinha que levar para beber água. E a Bíblia está dizendo que houve momentos que ninguém estava vendo. Mas Davi estava matando urso e matando leão para defender as ovelhas do seu pai. Glória a Deus! E não sei quais eram as manhãs que ele levantava e que ele ia, não sei o que ele estava sentindo, não sei o que ele estava passando, porque Davi tinha irmãos, mas os irmãos de Davi eram homens de guerra, eram homens que trabalhavam lá na cidade. Enquanto Davi pegava um alforje, com água, ou lá um lanchezinho, e ia para o mato para pastorear ovelhas, de repente os irmãos dele colocavam aquelas fardas bonitas e ia para a cidade. E quem olhava dizia: esse menino não tem muito a dizer dele futuramente, não. Porque a gente não está vendo ele trabalhando. A gente não está vendo ele se destacando em meio aos outros jovens. Mas eu me alegro em saber que lá do céu tinha alguém que estava olhando Davi. Glória a Deus! Tanto que ele acha graça na vida de Davi. Aleluia. E certa feita, estava tendo o rei Saul. E o rei Saul estava governando, até começou bem. Mas de repente, o rei Saul começa a fazer coisas que não agradavam a Deus. E é interessante que ele poderia ter olhado tantos jovens, aqueles que estavam na cidade, aqueles que eram bonitos, aqueles que estavam fazendo faculdade. Não. Ele vê Saul não procedendo bem, ele começa a rejeitar Saul. Por quê? Saul já não estava enquadrado no projeto que Deus tinha para com o rei. Aí ele olha lá do céu e acha graça na vida de Davi. É então que ele chama ao profeta Samuel e fala para o profeta Samuel: vai até lá na casa de Jessé. Eu estou te enviando para você ungir um dos filhos de Jessé, que virá a ser o rei de Israel. Eu quero começar falando para você nessa noite. Deus não vê como o homem vê. Aleluia. Muitas das vezes eu chegar aqui e dizer para você: aviva, jovem. Porque independente do momento que você estiver passando, vai sempre alguém chegar perto de você, te dando uma palavra de encorajamento para você: poxa, levanta, Deus tem obra na sua vida. E de repente você se depara com a situação, com o momento que você está vivendo, porque eu também já fui jovem. Aí você fala assim: não tem condição, o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Será que ele tem projeto? Como é que eu vou me levantar? Como é que eu vou ser alguém avivado se eu não tenho condições nenhuma de ser
alguém assim. Eu vim aqui nessa noite com uma palavra profética de alguém que um dia também foi jovem, de alguém que um dia também passou por várias situações difíceis, mas ele achou graça em mim. Eu vou dizer para você, ele achou graça em você. E o que ele tem para fazer na tua vida, não depende da forma que você foi, a gestação da sua mãe. Não tem nada a ver se ela tentou fazer um aborto. Não tem nada a ver se o seu pai não queria você. Não tem nada a ver se alguém um dia diz que você é um acidente, você é alguém que veio por acaso. Nem era para você estar aqui, mas eu quero te dizer, se você está aqui, é porque ele achou graça em você, te fez gerar no ventre, e ele tem um plano na tua vida. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória. E agora, ele fala assim para o profeta Samuel: vá lá na casa de Jessé. E Deus tem essas coisas com a gente, quando se coloca na posição de vaso para ele usar. Muitas das vezes ele vai te mandar aí, ele vai mandar você, vai lá. Você tem que ter fé que ele está contigo e chega lá e ele vai fazer alguma coisa, porque ele não revela para você. Sabe por quê? Tem coisas do céu que nos deixam surpresa. Tem coisas que a gente fala assim, eu vou falar isso? Não tem como. Porque já estou dizendo na introdução da mensagem, Deus não vê como eu vejo. E louvado seja Deus por isso nós estamos aqui. Aleluia. Jessé, agora o profeta Samuel vai lá, chega lá, bate na porta de Jessé. E quando ele chega lá, Jessé o recebe. E Jessé está entendendo o que vai acontecer ali. Aleluia. E ele começa então a apresentar os filhos. E ele começa a apresentar o mais velho. Gente, eu não vou lembrar dos nomes, então eu não vou falar nada para não errar. Porque eu sou chique, você sabe. Aleluia! Por quê? Na nossa visão humana, se tem alguma herança, alguma coisa, é sempre o mais velho, né? Ele tem prioridade. Mas daqui a pouco, Jessé começa a apresentar os filhos e Samuel ouvindo a voz de Deus, e a voz era só essa, não é esse. Não é esse. De repente Samuel começa a ficar, meu Deus, não é possível. Porque já estava se acabando os mancebos e a palavra era, não é esse. Sabe o que eu quero dizer para você? Você não precisa ficar preocupado aonde você vai chegar, o que você precisa fazer com os seus sonhos, com as suas realizações, porque tudo no tempo de Deus vai acontecer para você, independente da ótica humana, daquilo que esteja acontecendo contigo no tempo presente, porque hoje você vê, mas amanhã pertence a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando acaba os jovens, os mancebos, Samuel fica preocupado. De repente Samuel nem sabia que ele tinha mais filhos, porque nós estamos falando de um Davi que não era notável. Nós estamos falando de um Davi que ele ficava no campo e dentro de casa. Aleluia, 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 aleluia. E agora Samuel vira para ele e fala, acabou-se os mancebos? Aqui o senhor não tem mais filhos? Porque de repente ele não estava entendendo. Às vezes acontece com os líderes, acontece com o pastor. Aleluia. Eu fico imaginando o vosso pastor olhando para vocês. E quantas das vezes Deus revela a ele, Deus fala com ele o projeto que ele tem na vida de vocês. E ele fica, meu Deus, que coisa linda. Sabe por quê? A Bíblia diz que não
não foi vós que me escolheste. Mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Aleluia. Isso quer dizer, como uma mãe conhece os seus filhos, porque lá em casa tem 4, eu conheço cada um. Eu vou dizer para você que ele ainda é muito maior, muito melhor. Porque ele sabe até o que você sente, o que vai dentro da tua alma, a angústia que você passa, o desespero, as lutas, os levantes que tenta fazer você parar. Aí agora, Jessé fala assim, não tem um. Só que Jessé não tinha tido visão de quem Deus tinha lhe dado, que estava dentro da tua casa. Quero falar uma coisa para você. Eu cresci ouvindo meu pai dizer que eu ia dar para qualquer coisa, de menos do que eu sou hoje. Eu cresci ouvindo meu pai dizer uns negócios, umas palavras que eu nem entendia, que eu não tinha nem idade para entender, umas palavras feias. Mas eu quero louvar ao Senhor que eu estar aqui hoje ministrando para vocês não dependeu dele. Melhor ainda, quando eu ouvia uma palavra que eu sabia que era maldição sobre a minha vida, eu dizia, um dia Deus vai me dar vitória. Sabe por quê? Independente da família em que você vive, independente das coisas que te acontecem, você é um menino, é uma menina que tem sonho, que tem projeto e que tem um alvo a chegar. Aleluia, Deus. Só que para você chegar no propósito, no alvo em que Deus quer para a tua vida, no projeto dele, você precisa ser um jovem avivado, uma menina avivada. Crente avivado, crente que tem presença de Deus, nada bate ele. Aleluia. Nada faz ele retroceder. Deus. Mas ele é alguém que tem projeto. Glória, glória. A Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Só que você precisa ser avivado. Você não pode se abater com as lutas desta vida. Você não pode paralisar por causa de alguém que não vê algo notável em você. Aí agora, o profeta Samuel fala, olha, não vamos nos assentar enquanto ele não chegar. Eu imagino que a casa estava cheia, o pai, os outros filhos, o banquete já estava preparado. Mas só que Deus precisava honrar alguém. E quando Deus decide nos honrar, não precisa de ninguém querer sentar na minha cadeira, não precisa de ninguém querer cantar, não precisa de ninguém falar, eu prego melhor do que você. Miriam, eu fiz faculdade. Miriam, eu fiz aula de canto. Miriam, eu fiz teologia. Aí Deus fala assim comigo, fala assim com você, eu vou te colocar diante de uma multidão para você ministrar e para você louvar o meu nome, para que saibam que eu sou na tua vida. Aleluia. Demanação. Deus está falando comigo. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. E agora quando chega Davi, aquele menino sujinho, com cheiro de ovelha, sem entender o que estava acontecendo, porque o extraordinário de Deus na nossa vida chega. O momento da exaltação chega. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas de manhã tem alegria. O projeto, sabe por quê? Ainda que você não esteja entendendo, porque tem horas que parece que Deus, Ele cala e Ele não está vendo.
Só que, para todo propósito, precisa ser passado por um processo. E eu vou dizer para você, aquilo que você passa não é para te matar, não. É para te forjar. É para te ensinar. Porque quem mata urso e quem mata leão, quando o gigante se apresenta, ele vai lembrar das suas conquistas, das suas vitórias lá atrás e vai entender: eu estava sozinho. Se eu venci, foi porque ele se apresentou, porque eu sozinho não ia conseguir vencer. Se eu consegui, é porque ele estava comigo e me fez vencer. Aí vai aparecer o leão e você vai dizer: como aconteceu com Davi. De repente, em um outro dia, em uma outra ocasião, o pai fala assim: Davi, vai lá na cidade levar comida, um lanche para os seus irmãos. Davi, como um filho obediente, ele vai levar. E sabe o que me chama a atenção? Que Deus me revelou agora? Que quem olhava Davi não tinha noção do potencial de Davi. Olhavam para Davi e só dizia: pastorzinho de ovelha. Deus vai revelar a você no tempo certo quem você é em Deus. Aleluia, Jesus. Agora ele chega lá, leva o pão, e quando ele vai chegando, ele está vendo um alvoroço na cidade. Um gigante e um povo, assim, uma multidão de gente. E aquele gigante, ele confrontava, ele zombava e dizia assim: quem é de vocês aí que vai lutar contra mim? Só que lá no meio daquele povo estavam os irmãos de Davi. Tinha outros homens, outros soldados, homens de guerra, porque nesse tempo era tempo de guerras. Não é o tempo que nós estamos vivendo. As guerras antigamente eram guerras braçais. Eles botavam, capacete e tudo, ia lutar. Só que hoje nós lutamos com demônios invisíveis. E eu estava dizendo que a maior luta muitas das vezes é comigo mesmo. Que as maiores guerras estão dentro da gente. Oh, Deus. E Davi agora está vendo o gigante zombando e o povo amedrontado, o povo com medo. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que quando ele chegou, que ele percebeu e viu o que realmente estava acontecendo, a primeira coisa que ele fala é: eu vou lutar contra esse gigante. Por quê? Está zombando do povo, está zombando do meu Deus, está zombando de mim. Ele não disse assim: por que os irmãos dele lá, o nome dos irmãos dele lá, por que eles não vão lutar? Eu preciso ler a Bíblia, tá? Aqui. Ele não falou assim: eles vão, por que eles vão lutar? Não. Porque de repente ele poderia ter tomado de um sentimento. Eu não sou ninguém, eu sou alguém que estou lá no campo. Porque tem gente que tem uns sentimentos estranhos. No momento dele se levantar, dele agir, se apresentar e dizer quem é Deus nele, ele já toma aquele sentimento: eu não vou fazer nada. Se eles quiserem, eles não. Aqui, ó, a roupa dele, gomadinho. Não, ele não foi tomado por sentimentos, não. Aleluia. Jovem avivado é assim. Glória a Deus. Davi se mostrou um jovem avivado. E ele disse: não, eu vou lutar contra ele.
têm sido as suas guerras? Quais têm sido os seus posicionamentos em meio às guerras? Sabe por quê? Não foi simplesmente ele falar, eu vou lutar e lutar, não. Ele encontrou obstáculos. Como de repente você tem lutado e tem acontecido obstáculos para te paralisar e te matar. Agora começa, quando ele fala, eu vou lutar, automaticamente as pessoas viram, né? Aí começa os irmãos dele. O que você está fazendo aqui, Davi? Vai para casa. O teu lugar é junto com as ovelhas. Você está doido? Você acha que você vai ter condição de lutar contra esse gigante? Davi, você não quer morrer não, né, Davi? E foram várias palavras ao contrário que ele viu. Só que quando você toma uma decisão na tua vida, ei, a única pessoa que pode te parar é você mesmo. Meu Deus. Se você decidiu, está decidido. Olha, e Deus vai honrar a tua atitude. Aleluia. Vai lá. Quando Saul, vendo que não tinha jeito, que Davi tinha decidido, eu acho que ele tinha uns 17 anos, né? Né, pastor? Ele tinha uns 17 anos. Só para você pensar na idade que você está, por isso que eu estou falando. Gente, eu vou fazer 52. Nossa, Deus. Ainda estou gostando de falar a minha idade. Bom. Aleluia. Aí agora, ele vai... Saul vai e fala para ele assim, olha, Davi, já que não tem jeito, que você já tomou essa decisão, toma aqui a minha armadura. Mas quando ele veste a armadura de Saul, entenda bem, não foi uma roupa feita para ele, não foi o manequim dele. Ei, tome cuidado com aquilo que você tem vestido para vencer guerras. Oh, Deus. Aleluia. Por quê? Vão te apresentar solução para você vencer essa guerra. Quem sabe uma palavra, quem sabe aquela amiga, quem sabe aquele conselho, não foi o que você aprendeu. Aquele negocinho assim, vamos fazer isso? Ei, vamos a isso. Menina, isso aqui dá um prazer, isso aqui, ó. Porque o jovem avivado, ele se passa por bobo na frente dos outros que se julgam ser inteligentes. Verdade. Só que a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o fim dele é morte. Verdade. Tem decisões que vão te levar ao propósito, mas tem decisões que vai fazer você retroceder e quem sabe não se levantar mais e morrer. Meu Deus. Aleluia. Eu estou toda boba aqui porque eu estou sentindo que Jesus está me usando. Glória a Deus. E está muito gostoso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aí ele desce, quando ele coloca a roupa, a Bíblia diz que ele não conseguiu dar um passo. Meu Deus. Só que existem jovens da idade dele, os jovens mesmo, que eles colocam a roupa, tá vendo que tá pesada, tá vendo que não dá para andar, mas não tem coragem de tirar. Deus, aleluia. Desse jeito. E hoje Deus me trouxe aqui para te dar uma palavra. Ei, arranca isso daí, sai desse negócio. Ei, não vai para esse encontro. Acaba com essa amizade. Aleluia. Deus está mandando eu te dizer, bloqueia essa pessoa. Nina e decome na sua bloqueia, saia fora disso. Porque não é alguém que vai acrescentar na tua vida e te levar a algum lugar, mas sim é alguém que vai ver você caído, morto.
Não, com essa roupa aqui, Golias vai me dar uma pisada. Ele retirou. Ele retirou. E sabe qual foi a palavra? Não posso andar com isso. Não posso andar com isso. Você não pode carregar nada que te pesa, que te traz desânimo, que tira a vontade de você ir para a igreja, que tira a vontade de você louvar o nome do Senhor. Você não pode. Por que nós não temos mais jovens avivados? Jovens que chegam na igreja, que canta. Porque quando eu era jovem, eu ainda não era cantora, eu não tinha CD gravado. Eu sentava no primeiro banco da igreja e ficava olhando o pastor pedindo oportunidade com os olhos. Chegava cedo. Meu pai dizia logo, já sabia que aquela chama que ardia no meu coração, aquela adoradora, aquela menina que, irmão, você não tinha noção da vida que eu passava, da vida que os meus pais tinham, de guerras que se levantavam dentro da minha casa, vendo meu pai bater na minha mãe, passando necessidade, passando vergonha. Não pude estudar, fiz terceira série com muito custo, aprendi a ler, porque meu pai andava muito, mudava muito de lugar e eu gostava de ler placas. Nunca vou esquecer isso. Mas quando eu chegava na igreja, quando eu chegava na igreja, lá em casa ele podia me oprimir, mas na igreja não. Lá na igreja não. Lá na igreja eu cantava. Talvez aquele momento era o grito que saía da minha alma, mas era um grito em forma de louvor e de adoração. Aleluia! Profetizava. E vocês sabiam que tinha dia que eu chegava em casa que ele ficava endemoniado e ele cismava de bater na gente à toa. E ele me dizia assim: cadê a profecia? Fala em mistério agora. Cadê a revelação? Mas nada disso fazia eu tomar ódio dele, porque jovem avivado não revida correção de pai e mãe, mesmo estando certo. A única coisa que eu dizia é: um dia Deus vai me dar vitória. Aleluia, Jesus. A única desobediência que eu fiz ao meu pai foi casar com Jorge Medina. Mas graças a Deus, Aleluia, Jesus. que Deus me honrou, Aleluia. que eu não me arrependi nem um dia da minha vida, porque hoje Deus me deu uma família alegre. Aleluia. Lá em casa a gente canta, lá em casa a gente adora, lá em casa a gente faz a obra de Deus. Lá em casa nós já vivemos momentos tão de provações, de guerra, mas vencemos juntos. Aleluia, Jesus. Fizemos 35 anos de casado no dia 22 desse mês. Aleluia. Casamos a nossa filhotinha quinta-feira passada, né, Jorge? Midian se casou no cartório. Agora volta na igreja. E eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. E o projeto que Deus tinha na minha vida aconteceu. Uma improvável. Hoje é uma cantora, uma pregadora da palavra de Deus. Obrigado, Deus. Então eu quero dizer para você, já terminando, fica firme, sonhe, nunca pare de sonhar, porque Deus vai honrar e Deus vai fazer você ter uma vida de vitória. Oh, glória a Deus. Davi agora, ele vai lutar. Só que quando ele, estou terminando, quando ele tira a armadura, ele ficou ele, né? Ficou ele. Mas é interessante que enquanto o gigante está zombando, eu imagino Davi separando, saindo-se num cantinho
e consultando ao Senhor. O que eu vou fazer para me vencer esse gigante? Porque todas as vezes que você orar ao Senhor, Ele vai te responder, vai te instruir para que você vença. Aleluia. E agora, ele foi lá, pegou 5 pedras. Pegou uma estilingue, amor. Estilingue. Alforge. Alforge, fala. Não, botou a pedra no alforje e pegou a tiradeira. Meu Deus do céu, sabe? Ainda bem que eu prego assim, eu não fico nem olhando para os pastores, né? Ele pegou e foi com uma pedra, né, pastor? Não existe gigante que possa invalidar, que possa fazer você parar, Aleluia. que possa te matar e te tirar do propósito. Glória a Deus. Aleluia! Tem nada. Não existe nada. Aleluia. E naquele momento ele gira. O gigante, ele tinha aquele capacete, aquela armadura, né? Mas foi aqui, ó, um buraquinho. E é muito bom quando nós temos direcionamento vindo da parte de Deus. Aleluia. Porque por ele mesmo, É verdade. não ia nem tocar no gigante, ia passar direto. É verdade. Quantas pessoas aí que atiram, né? E tem uns tiros aí que não acertam. Mas ele conseguiu com aquela pedra. Foi só aqui, gente. Fiel, aleluia, Jesus. O gigante tonteou e caiu. E é interessante que ele não morreu não, né, amor? Ele só caiu com a coisa da pedra. Mas aquilo que o gigante falou que ia fazer com ele, ele fez. E ele venceu o gigante. Quero terminar essa ministração falando para você que não há nada impossível que Deus não possa fazer para te dar vitória. Você pode aplaudir o Senhor? Eu vou louvar, né? Termino? Já que termino? Deus. Aleluia. Fala o hino para mim cantar? Tá bom. Não ceda. Tá, porque de manhã, gente, ela falou para mim a palavra que era para me pregar, porque eu não sabia o que eu ia pregar de manhã. Aí agora eu falei, meu Deus, me ajude. Aí quando eu tô assim, é a mesma ligação, entendeu? Aleluia. Um ajudando o outro. Vamos louvar o nome do Senhor. Você recebe essa palavra? Amém. Glória a Deus. Eu também recebi da parte de Deus. Glória a Deus. Jesus está aqui. Oh, aleluia. Aleluia. Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída pra você, uma voz tão mansa, doce e suave diz assim: meu filho, eu sou tua saída. Quando o inimigo
do peito.